Boa noite a todos. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, eu queria dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes para mais uma edição do nosso Café Literário da Psicanalítica. O Café Literário é uma atividade que já existe há algum tempo, alguns anos, e que tem sido uma atividade muito interessante, em que a gente pode também trabalhar junto com a Livraria Saraiva, e nessa parceria a gente pode oferecer para vocês, para o público em geral, trazendo sempre convidados e autores que estejam na ordem do dia do interesse do público. Então, hoje, nós vamos trabalhar com as ideias de Hannah Arendt e o caso Eichmann, a banalidade do mal. E para este tema nós convidamos duas pessoas que gostam muito desse assunto. Um é o psicanalista Carlos Augusto Ferrari Filho, que é psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E o nosso outro convidado é o Rafael Casper, que é escritor e mestre em filosofia pela URGS. Começamos com o Ferrari e depois passamos para o Rafael. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui participando dessa conversa junto com o Rafael, junto com a Jussara, sobre as ideias da Hannah Arendt. Eu vou, nessa minha participação, assim como um estímulo para o nosso debate, que eu acho isso importante, que a gente pense a atividade como uma conversa, tentar falar sobre algumas possibilidades assim da gente entender ou buscar intersecções entre o pensamento da Hannah Arendt com alguns conhecimentos, algumas ideias e conceitos da psicanálise. Então essa é a minha preocupação. Bem, imagino que depois o Rafael vai falar de uma forma mais ampla, assim, contextualizando dentro da filosofia. Acho que a gente vai procurar então ficar de forma complementar, abordar complementarmente esse tema. Bom, então, mesmo que ela afirme textualmente no pós-escrito, esse livro ele foi escrito, esse Eichmann, em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Ele foi escrito em 1961, os artigos, para a New Yorker. Ela foi uma correspondente desta revista e o livro surge 3 anos depois. Então, quem assistiu o filme, que nos dá uma ideia muito clara daquele momento, vai entender o pós-escrito. O pós-escrito já é uma defesa dela, uma defesa possível, porque ela foi extremamente atacada pelos amigos, pela comunidade acadêmica, pela comunidade judaica, enfim, ela ficou praticamente sozinha defendendo as suas ideias. Então, neste pós-escrito, ela afirma que este ensaio não é sobre a natureza do mal. Bom, mas acontece que e ele se tornou um clássico exatamente sobre esse tema, Então, de lá para cá, passada aquela tormenta de críticas, que foi mais assim em função de questões de preconceitos, quando se pôde ficar prestando atenção efetivamente nas ideias, viu-se o grande valor daquele ensaio. Então ele se tornou um clássico sobre a compreensão da natureza do mal. E a Hannah Arendt também, uma autora que praticamente, não há nenhum trabalho contemporâneo, de lá para cá, que se propõe a estudar a natureza do mal, que não cite a Hannah Arendt. Bom, banalização do mal, então o que ela propõe, assim, eu penso que o resumo do resumo, é que
nesse ensaio ela faz um alerta assim, para o risco de algo que pode começar de forma muito banal, muito simples, né, quase imperceptível, mas que é altamente contaminador, contaminante e corrosivo, porque atua no sentido da desumanização ou da negação do humano, que essa é uma expressão de um autor que a Hannah Arendt usa e que ela repete, né? Que tem a ver com isso, né? Que tem a ver com a questão do que acontece no indivíduo e na sociedade quando nós nos afastamos da consciência entre o certo e o errado, na distinção entre o que é o certo e o errado. Ela diz textualmente assim: o que exigimos na página 318? O que exigimos nesses julgamentos em que os réus cometeram crimes legais do ponto de vista legalista, né? Ou pelo menos presumivelmente ou defensavelmente legais, é que os seres humanos sejam capazes de diferenciar o certo e o errado. E este, me parece, é a mensagem, mais que a mensagem, assim, a coragem, né, de, mesmo quando as suas ideias se chocavam contra ideias que eram preconceituosas, mas que estavam, digamos, dominantes naquele momento, né, de defender um pensamento livre, um pensamento não burocrático. Bom, em 1951, ela já tinha publicado um livro sobre o totalitarismo, né, onde ela já defende esta... enfim, ela já coloca essas ideias assim, só que ela lia a banalização do terror. No sentido assim de Hitler e Stalin, né, como duas faces da mesma moeda. Em função de uma manipulação das massas, manipulação de uma carência secular das massas, e em nome de uma grande, da proteção de um grande líder, né, um pai, uma figura paterna, né, perde-se a crítica, a consciência e o discernimento entre o certo e o errado, entre o mal e o bem. Então, novamente, né, ela já estava dentro desta trilha, né, quando vai fazer o seu trabalho lá em Jerusalém. Bom, então, rapidamente, assim, tentando contextualizar, né, a compreensão do mal ao longo da história, porque o mal, evidentemente, sempre foi um tema fundamental. Entender da onde está o mal, se está no homem, está fora do homem, bem, se está fora do homem, está onde, né? Bem, então isto é um aspecto assim que desde o mito do Éden, né, que isso vem, enfim, está presente, né? Lá com os gregos, a visão trágica e uma visão ética, né? Então, alguns diziam que estava nos deuses, outros diziam que estava no homem, né? Bem, e isso vem vindo até mais ou menos a virada do século XIX, na modernidade, né? Que, enfim, e aí insere-se a psicanálise e também Hannah Arendt. E as ideias da psicanálise, a gente pode, eu penso assim, né, como havia uma espécie de uma caixa preta, né, que estava, vamos dizer, onde é que está o mal? Está com os deuses, está com o ser humano, então vai baixando, né, vem o ser humano paulatinamente assumindo as suas responsabilidades, até que nesse momento, enfim, pós-iluminismo, né, alguns autores, entre eles o Freud, eles propõem conceitos que permitem que o homem possa, aí sim, entender, num olhar para dentro, isto que se chama o mal e o bem, né? Então Freud, bem resumidamente assim, né, Freud fala do inconsciente, né, fala das pulsões, de um dualismo pulsional, a pulsão de vida, Eros, as pulsões de morte, e também algo que seria assim um caminho entre o narcisismo e uma posição edípica. Nesse caminho,
bem, o bebê, né, quando nasce, bem, de forma muito simplista, assim, né, ele tem uma noção, né, de que ele e a mãe são um só. Ele e a mãe são são um só, e mais, né, que o mundo, ele é o centro do mundo, os seus desejos, isso é uma visão psicanalítica, né? Então, enquanto está, digamos, dentro deste polo narcisista, não há uma noção do outro, não há um reconhecimento do outro como separado, até que, enfim, nessa caminhada, né, chega-se no desenvolvimento do ser humano numa posição edípica, onde há uma individuação, né? Esse alguns autores chamam o nascimento psicológico. Bem, então, neste momento, né, em que há este reconhecimento, bem, aí é possível se ter, vamos dizer, uma visão humana, uma visão da subjetividade do outro, e, portanto, aí nós estaríamos, segundo as ideias do Freud, da psicanálise, dentro daquilo que se chama o bem, né? E enquanto estivermos dentro da situação do narcisismo, no indivíduo ou na sociedade, ou índole cultural, bom, aí borram-se, apagam-se as fronteiras entre o mal e o bem, o certo e o errado, e, evidentemente, bom, aí fica porteira aberta para o mal. Eu penso que essa é uma outra forma, né, de mais ou menos, assim como Freud olhava mais para o indivíduo, mais para o intrapsíquico, a partir da visão do inconsciente, e a Hannah Arendt olhava para os indivíduos e para o cultural, mas de uma outra forma, né? Mas eles estavam falando de algo muito semelhante, né? Este momento em que por uma série de razões, né, que às vezes começam no indivíduo, outras tantas no cultural, de forma que essas forças terminam influenciando-se mutuamente, se perca isto que é o discernimento, a capacidade de se separar e distinguir o mal do bem, né? Entendo que esta é agora voltando então já indo para o final, né, que é a contribuição deste artigo, né, desse trabalho, né, que nesse momento, assim, em que há este risco de desumanização, é que o mal pode aparecer às vezes de forma muito banal, né, mas que depois vai avançando, vai tomando conta, vai, enfim, capturando estruturas, vai indo em direção ao social, podendo chegar até a algo que aconteceu na Alemanha. Bom, então, antes de passar para o Rafael, só fiquei pensando assim, né, que na Hannah Arendt, chegando a Jerusalém, e, enfim, tomando contato com tudo que estava lá, e de repente se dando conta que não havia um monstro, né? Que era apenas um ser humano, enfim, pateticamente normal. Bem, então como pensar, ou como entender as monstruosidades que aconteceram, né? As atrocidades que foram feitas por seres humanos, por uma estrutura composta por seres humanos, por um Estado que ficou tomado, né, por uma situação que permitiu. Bem, e acho que aí essa questão da banalidade, né, porque se não é, digamos, um monstro, bem, fica muito próximo da normalidade, das pessoas normais, né? Então é alguma coisa que acontece nas pessoas normais que pode abrir as porteiras, né, para a maldade, inclusive para uma maldade incompreensível, como no caso do Holocausto. É um olhar burocratizado para o outro, né, um olhar que não enxerga o outro, enfim, esse é o conceito da Hannah Arendt, né, e que também se aproxima muito com o conceito da psicanálise, que termina abrindo as portas para tudo isso. Bom, Rafael, acho que era isso, então agora eu passo a palavra para ti, depois a gente abre de novo para conversa com todo mundo. Obrigado.
também do ponto de vista da filosofia como é que se pensam essas questões, mas vocês veem que a gente não tem ainda uma explicação muito clara, né? Como é que a gente explica tudo o que aconteceu, como é que se deu o Holocausto, como é que um país tão desenvolvido, né, como a Alemanha culturalmente, se deixou capturar por toda esta ideologia totalitária? Boa noite. Eu comentei antes com a Jussara que ela tem uma virtude que a Hannah Arendt precisava muito, que é a coragem, né? Porque eu defendi o meu mestrado há pouco tempo, ela leu um texto que eu escrevi, ela gostou e me convidou, mas não sabe se eu tenho capacidade de falar sobre o assunto. E eu vou tentar expor, eu acho, alguns pontos que eu penso que são importantes para se aproximar da compreensão do que foi o Eichmann e do que ela tenta dizer com a banalidade do mal, né? Então, quando a gente discute Eichmann em Jerusalém, a gente discute um livro polêmico, escrito por uma autora polêmica, sobre uma época difícil e um personagem difícil de ser compreendido. Quais são os principais pontos polêmicos do livro, né? Eu acho que são 3 pontos polêmicos, os principais. Primeiro, que ela acusa o governo israelense de querer fazer uso, instrumento político do julgamento do Eichmann. Ou seja, Ben-Gurion não queria julgar apenas Eichmann pelo que ele fez, mas queria fazer uma espécie de julgamento do nazismo em geral, né? Que já é algo que fugia um pouco do escopo do julgamento. O segundo ponto é a atuação dos líderes dos conselhos judaicos, principalmente na época da solução final, que ela critica bastante e tal, e bom, se discute muito isso. E o terceiro ponto é a banalidade do mal, que é uma expressão que aparece 1 ou 2 vezes em 300 e tantas páginas que tem a reportagem, né? Eu vou falar sobre esse terceiro ponto, que é o mote do encontro. Mas antes de falar sobre o Eichmann, especificamente, eu quero falar sobre que o Ferrari comentou sobre origens do totalitarismo. Lembrar alguns aspectos do contexto totalitário, porque eu acho que se a gente entender o contexto totalitário, a gente consegue entender melhor como tipos como Eichmann, que praticavam mal de forma banal, como eles puderam existir. Como é que então aparece o fenômeno totalitário na Alemanha, né? Preciso voltar ao contexto da pós-Primeira Guerra Mundial. A gente sabe que a Alemanha vivia uma crise econômica profunda, resultado das sanções impostas pelos países vencedores na Primeira Guerra. Uma crise política muito grande, se questionava muito a viabilidade do sistema partidário, da democracia liberal. Tinha uma geração de ex-combatentes dessa Primeira Guerra, alemães, que questionavam esses valores fracos de uma sociedade democrática, livre e tal, e que queriam valores mais fortes. Até o Hitler falava que a República de Weimar era uma república feminina e a Alemanha precisava de um projeto político masculino forte. Então, a Hannah Arendt também fala que a sociedade alemã pré-totalitária é uma sociedade em que as classes, a burguesia, o sentido de sociedade de classe, que existe uma burguesia distinta de um proletariado, uma aristocracia, ela está se esfacelando, e o que sobra são indivíduos atomizados, indivíduos isolados, que não têm um senso comunitário, não têm laços de solidariedade que abraçam esse indivíduo. E são indivíduos que anseiam por algo que os redima, né? Que dê um sentido maior para a vida deles. Ela chega a dizer que são pessoas que estão dispostas a perder o eu delas em favor de uma causa maior. Então o Hitler e os primeiros líderes do movimento nazista, eles percebem essa crise do liberalismo, e aliás eles são representantes dessa geração frustrada, e propõem em troca uma ideologia redentora. Eu chamo de ideologia redentora, né? O que é uma ideologia na análise Hannah Arendt? Ela fala bem isso que o nome significa, né? É uma ideia única, inflexível, que se desdobra logicamente. No caso da ideologia nazista, era uma ideologia de conteúdo racial. Qual é essa única ideia que explica a realidade, explicava a realidade alemã, explica a realidade histórica segundo a ótica do totalitarismo nazista? É que a humanidade e a história se desenvolvem de acordo com um conflito entre raças.
Essa, na verdade, era uma ideia bem corriqueira no século XIX, entre filósofos da história, que achavam que o conflito entre civilizações, conflito entre povos, fazia a história andar. Mas os nazistas se apropriam isso e dão um conteúdo biológico, racial, apoiado em postulados que para eles eram os postulados científicos. Que a sociedade e a história se faz através do conflito entre raças, e o conflito entre raças é algo natural, é algo inescapável, é algo necessário. Com esse tipo de discurso, que bebe muito no darwinismo, na eugenia, na ideia de uma higiene racial, até um ideal de beleza racial, com esse tipo de discurso, os nazistas começam a criar aquilo que eles chamam de comunidade de destino. Isso é importante entender, porque a comunidade de destino, o discurso a favor de uma comunidade de destino, ele começa a arrebatar tudo que existe na sociedade pré-totalitária como instrumentos de produção desse destino postulado pelos nazistas. Qual é o destino postulado pelos nazistas? Um destino em que a raça ariana vai se perpetuar e vai exterminar tudo aquilo que não pode ser identificado com a raça ariana. O Himmler, lá pelas tantas, ele chega a dizer que um homem da SS é aquele que faz alguma coisa, nunca faz alguma coisa pelo amor apenas a essa coisa. Ele jamais pinta um quadro por amor à arte, ele jamais joga xadrez pelo amor ao xadrez. Tudo que ele faz, tudo que ele pensa é feito e é pensado em função desse projeto de redenção racial e redenção da comunidade ariana. Dessa maneira, elementos que existiam antes sem interferência política, como a família, a privacidade, associações profissionais, associações estudantis, começam a ser usados, como eu falei, como instrumentos e começam a ser nazificados. A gente entende como a gente lembra por registros e, enfim, filmes, é muito comum ver a facilidade com que agentes da SS, da Gestapo entravam na casa das pessoas, ou seja, a ideia de privacidade, de família, de associações profissionais que estão isentas de qualquer conteúdo político, deixa de existir e tudo se transforma em instrumento de produção dessa nova sociedade. Então, eu acho bastante importante entender a ideia de ideologia, porque uma ideologia, hoje a gente está acostumado com a noção de que uma teoria pode fracassar, de que a teoria pode ser refutável, de que a realidade é feita de exceções e que existem zonas cinzentas na realidade. Para os nazistas isso não funcionava, isso não existia. Hitler e Stalin eram pessoas que eles tinham aversão ao detalhe e aversão à exceção. Uma ideologia precisa de categorias abstratas e de generalizações muito fortes para se fazer, enfim, entender como discurso, como projeto político. O Hitler até dizia que um homem só podia trocar de opinião até os 30 anos de idade. Né? Depois dos 30 anos de idade ele tinha que se apegar àquela opinião que ele tinha cultivado e de forma inflexível. Com essa leitura ideológica da realidade, os nazistas criam um tipo inédito de inimigo, que a Hannah Arendt chama de inimigo objetivo. O que é um inimigo objetivo? Os inimigos objetivos não importa o que eles fizeram, não importa o que eles falam, não importa o que eles pensam, não importa nada do que eles fazem como indivíduos, a condenação ou a absolvição deles vai ser definida de acordo com a categoria na qual eles se inserem. Para dar um exemplo mais claro, no caso do totalitarismo nazista, de acordo com a raça a qual ele pertence. No antissemitismo pré-totalitário, antissemitismo, por exemplo, medieval, sempre existia uma porta de saída, né? O judeu podia se converter ao cristianismo, ele podia tentar mostrar que ele era um bom cidadão europeu, mas no antissemitismo racial não existe porta de saída. Existem pessoas que eram convertidas ao cristianismo que são mortas porque por causa do sangue delas, por causa da raça delas. Então, no início do nazismo até existia judeus simpáticos a Hitler e simpáticos ao nazismo, mas eles não tinham salvação porque o destino deles já estava dado pela história. Hannah Arendt fala bastante nisso. Eram criminosos sem crimes, é uma expressão que ela usa. Outro elemento importante do totalitarismo é o princípio de liderança. Daqui a gente começa a caminhar para o Eichmann, entender o Eichmann um pouco mais. O Hitler fala lá pelas tantas, né, em 1935, eu sou o homem mais independente, não tenho obrigação com ninguém, não estou subordinado a ninguém, não devo a ninguém. Ao contrário, eu respondo apenas à minha consciência. E esta consciência tem apenas um comandante, o nosso povo.
É claro que o povo fala através de Hitler, né? O povo é essa entidade racial e tal, que coincide com a interpretação nazista do que vem a ser o povo alemão, baseado na ideia de uma etnia pura e homogênea. Hitler também fala: tudo que vocês são, o são através de mim. Tudo que eu sou somente através de vocês. Por isso que Hannah Arendt vai dizer que totalitarismo não é ditadura nem tirania. Normalmente o ditador e o tirano provoca medo nos súditos. O líder totalitário, ao contrário, ele é identificado com o povo. O povo e as pessoas, como indivíduos, deixam de existir, porque tudo que tem que ser feito é dado pela voz do líder, e a voz do líder, ela é uma expressão dessas leis históricas necessárias, que vêm a ser as leis ideológicas. Então a gente tem um projeto de redenção comunitária, de redenção racial. Agora o ponto é que, para sair da sociedade pré-totalitária, como eu falei antes, uma sociedade que ainda acreditava nos valores liberais, na autonomia individual, em que os judeus eram cidadãos da Alemanha, em que a troca de alternância nos partidos do poder era legítima, em que a família tinha autonomia e tal, não existia intrusão política na família. Para sair disso, pré-33, para ir para uma sociedade totalitária, em que tudo é função dessa comunidade de destino, em que todos os adversários e inimigos objetivos não são apenas calados, mas são exterminados em nome da formação dessa comunidade pura. Para tu ir de um lado para o outro, tem que transformar os valores nessa sociedade, tem que mudar os valores, você tem que colocar novos valores. Mas o que o totalitarismo hitlerista faz é que ele faz esse processo com um verniz de normalidade. A Hannah Arendt chega a dizer, acho que o anormal vira normal dentro do totalitarismo. Mas esse processo tem um método e tem uma aparência de normalidade. Aqui que entra o Eichmann, né? O Eichmann era o responsável pelo setor 4B4 do Escritório Central de Segurança do Reich, né? Era bem na novilíngua totalitária, para escamotear o que ele fazia mesmo. Ele era responsável pelo transporte de prisioneiros, de judeus, nos territórios ocupados para os campos de extermínio, né? Agora, qual é o problema legal do julgamento do Eichmann? O Eichmann assumia a culpa pelo transporte dos judeus para os campos de extermínio. O que ele não assumia a culpa era pelo extermínio em si. E ele dizia: eu nunca matei nenhum judeu, nenhum não-judeu, e com isso ele provavelmente tinha razão, tecnicamente ele tinha razão. Ele era uma pessoa incapaz, na análise da Hannah Arendt, pelo menos de matar alguém, de colocar uma faca na barriga de alguém. Ele até pessoalmente, ele não era, para os padrões da época, ele não era um antissemita, não era um antissemita fervoroso, ele conhecia judeus particularmente, ele foi ajudado por um judeu lá em determinada época, tinha até uma tia casada com um judeu, enfim, ele não era um antissemita. E isso que a Hannah Arendt começa a ver e começa a incomodar ela, que ele não era um sujeito demoníaco, como a promotoria do Ben-Gurion queria apresentar. Ele era, nas palavras dela, de novo, uma categoria totalitária, um assassino sem assassinato. O que Eichmann era, então? Ele era um sujeito que só se comunicava com frases feitas e com clichês burocráticos. Ele era um carreirista e um conformista. Então, como carreirista e como conformista, o Eichmann colocava o dever acima da consciência dele. Quando o Reich, o terceiro Reich acabou, em 1945, o Eichmann disse que sentiu um medo com o que vinha pela frente, porque ele não teria mais diretivas e mandamentos para se apegar, né? Ele teria que decidir por si próprio. Então, aí vem a questão da consciência do Eichmann. A Hannah Arendt diz que a consciência do Eichmann funcionou por 4 semanas. Em 1941 tem a solução final, a carta da solução final. E ele se choca, ele diz que ele teve uma perda de alegria com a resolução, pela solução final, né? E o que ele faz? Uma única vez o Eichmann desobedeceu a uma ordem superior. Foi quando ele decidiu mandar um agrupamento de judeus, não para o leste, onde eles seriam exterminados pelos pelotões de extermínio, mas decidiu mandar para um campo, acho que era Theresienstadt, que ele sabia que eles não seriam mortos imediatamente. Foi a única transgressão que o Eichmann fez. A partir dali, ele entendeu que o contexto à sua volta, que as premissas ideológicas e principalmente que os mandamentos dados por Hitler eram mandamentos divinos para ele, eram mandamentos necessários, e ele aderiu a esse projeto de uma forma
tão inflexível, daquela maneira como eu tentei mostrar antes, baseado nas premissas ideológicas e nesse princípio de se deixar, se negar individualmente e aderir a esse sistema de construção coletiva de uma nova sociedade, que ele chega até no fim da guerra, quando Himmler, por exemplo, era um cara que já estava pensando em negociar com os judeus, que estava tentando retardar a solução final, ele contraria ordens do Himmler para levar a solução final adiante. Então, qual é o problema da consciência do Eichmann? A Hannah Arendt escreve em Eichmann em Jerusalém. Sua consciência ficou efetivamente tranquila quando se viu o zelo e o empenho com que a sociedade de todas as partes reagia ao que ele fazia. Ele não precisava cerrar os ouvidos para a voz da consciência, como diz o preceito, não porque ele não tivesse nenhuma consciência, mas porque sua consciência falava com a voz respeitável da sociedade à sua volta. E eu vou fazer uma nota rápida. A Hannah Arendt define o pensamento como a capacidade que a gente tem de conversar silenciosamente com uma outra voz dentro de nós. É um dois em um interno. Por isso que a gente fala às vezes em drama de consciência, quando tem princípios, opiniões e vozes conflitantes dentro de nós que estão se debatendo e a gente não sabe como decidir. E isso deixa de existir no esquema totalitário, né? Porque esse princípio da liderança e essa apresentação do discurso ideológico como o único discurso possível, que tem que ser feito e desdobrado e produzido na realidade, ele anula essa investigação pessoal, enfim, o trabalho da consciência individual de chegar a resultados por sua própria conta, né? O princípio da liderança, não me pergunte, pergunte ao líder, né? Esse era o mote do Eichmann lá pelas tantas, né? E o que é uma banalidade, né? A banalidade surge como expressão na Idade Média, e ela se referia àquilo que os vassalos faziam no castelo do senhor feudal, que eram as atividades diárias. Eles iam cozinhar o pão e buscar água no poço, né? Isso é a forma como a ideologia, como esse projeto totalmente coletivo, que não deixa espaço para nenhum discurso contraditório, como ele se institui como algo banal, rotineiro e trivial, né? Os julgamentos dos funcionários de Auschwitz, um julgamento que aconteceu em Frankfurt, revelou que tinha funcionários de Auschwitz, um funcionário de Auschwitz que viu uma prisioneira que deu à luz, que teve um filho, e ele deu um chocolate para ela. 2 dias depois ele matou ela. Um outro caso de um funcionário que levava os prisioneiros para as câmaras de gás, voltava para o quarto dele e rezava. George Steiner, que é um outro autor vivo, ele falava que era isso, né? O homem da SS era um que escutava Mozart de noite e de manhã levava as pessoas para o gás. A Hannah Arendt fala, o problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais. Então, de novo, a ideia, o anormal vira normal, o não matarás vira matarás dentro do totalitarismo. E o que a defesa do Eichmann faz? Ela fala justamente isso. Não, já que virou normal, qualquer um faria. O Eichmann fez o que qualquer um faria. E a Hannah Arendt mostra que esse é o problema do totalitarismo, essa transferência da responsabilidade é o problema do totalitarismo. E ela lembra os poucos, raros exemplos no contexto totalitário, 3 países, Dinamarca, a Bulgária e a Itália, por diferentes razões, né? A Dinamarca teve uma resistência ativa, a comunidade dinamarquesa não aceitou que a solução final fosse implementada na Dinamarca, o rei da Dinamarca, inclusive tem uma participação forte. Na Itália, por outros motivos, a Hannah Arendt chega a dizer que o antissemitismo não era tão forte na Itália, e os fascistas italianos, que o fascismo não é a mesma coisa que o totalitarismo, os fascistas italianos sabotavam as ordens de Hitler. Ela lembra também o caso de Anton Schmidt, que era um sargento do exército alemão, que andava na Polônia, fazia rondas na Polônia. Ele deu armamentos, documentos e caminhões para a resistência judaica na Alemanha. Ele foi pego pelo partido nazista, pelos nazistas, e foi executado. E a Hannah Arendt conclui, politicamente falando, a lição é que em condições de terror a maioria das pessoas se conformará, mas algumas pessoas não, e que a solução final podia acontecer em todos os lugares, mas não aconteceu em todos os lugares. Então, a Hannah Arendt em nenhum momento ela quer que a gente tenha pena do Eichmann e que argumente, olha só, qualquer um faria o que Eichmann fez. Pelo contrário, a filosofia política dela, que ela vai escrever em outros livros, como A Condição Humana, ela vai prezar a pluralidade, a contestação e principalmente a singularidade individual, que é o que eu faço como indivíduo, os meus atos e as minhas palavras, como eu me apresento na comunidade. Então,
no epílogo do livro, a Hannah Arendt da sentença dela para o Eichmann, né? Ela admirava muito os juízes, né? Ela criticou a promotoria israelense, mas admirava muito os juízes israelenses, mas insistia, né? Eles tinham dificuldades para captar o que era esse novo criminoso. E muita gente dizia que o fato da Hannah Arendt escrever sua própria sentença era uma prova da arrogância dela e da arrogância dela, né? E ela respondia que não para julgar politicamente tem que ser de alguma forma arrogante, tem que dizer não, isso está certo, isso está errado. E esse medo de julgar politicamente é um dos sintomas do declínio político no século XX. Mas a sentença dela é assim, eu recortei um trecho aqui, ela se dirige como se estivesse dirigindo a Eichmann. Onde todos são culpados, ninguém é culpado. Mesmo que todos tivessem feito o que você fez, foi você quem fez. Política não é jardim de infância. Em política, obediência e apoio são a mesma coisa. Você apoiou e executou uma política de não partilhar a terra com o povo judeu e com o povo de diversas outras nações. Como se você e seus superiores tivessem o direito de determinar quem devia e quem não devia habitar o mundo. Consideramos que ninguém, isto é, nenhum membro da raça humana, haverá de querer partilhar a terra com você. Esta é a razão e a única razão pela qual você deve morrer na forca. Obrigado. Muito obrigado ao Rafael. Muito interessante, a gente teria vontade de estudar mais a Hannah Arendt. Eu trouxe um livro aqui na época, eu não conheço muito, mas eu comprei um livro de uma escritora chamada Karin Frey, que chama Compreender Hannah Arendt. Que quem quiser depois entender um pouquinho mais da Hannah Arendt, acho que vale a pena ler alguma introdução às ideias dela. E nesse livro, Rafael, eu só queria colocar para ti, quando ela fala que Arendt aprendeu que os regimes totalitários não produzem necessariamente monstros, tu falaste também. O que eles frequentemente engendram seriam pessoas incapazes de pensar por si mesmas e incapazes de compreender a imoralidade. Então, em muitos momentos aqui fala que a Hannah Arendt se deu conta e descreveu essa incapacidade de pensar que os regimes totalitários engendram. Então, isso tem muito a ver com muitos estudos que a gente tem feito ultimamente na psicanálise também, de autores pós-freudianos que têm discutido essa questão quase que entendendo a patologia das pessoas como a dificuldade de desenvolver o pensamento, né? Então, muitas das coisas que a gente tem estudado hoje em psicanálise são os distúrbios do pensamento. Por isso que eu acho que tem muito a ver e me deu muita curiosidade de conhecer mais também a Hannah Arendt. Mas agora eu queria abrir a palavra para vocês fazerem perguntas, comentários e permitir que os nossos convidados também possam falar mais. Aldo, passa. Boa tarde a todos aí, que nós estamos encantados aqui pensando num tema tão difícil, mas de uma maneira tão bonita, tão reflexiva e tão corajosa. Eu acho que a palavra da coragem é isso, enfrentar o mal exige coragem. E nada como pensar para expressar coragem. Eu estava só para complementar, eu estou pensando no outro lado, aquele lado de quem, vamos dizer assim, essa devoção cega que o líder totalitário desperta, né? Que isso, vamos dizer assim, a gente pode pensar em mentes mais vulneráveis e mais frágeis, mas não necessariamente, né? Quer dizer, a gente está acostumado a ver golpes, né, sociopáticos dos mais diferentes níveis, que as pessoas assim... tem um autor que acho que tem uma expressão muito interessante, que é o Christopher Bolas, que fala na cabeça oca. Aquela pessoa que não consegue, ela cai. Quando ela vê, caiu. O cara levou a carteira, ela levou o dinheiro dela, o cara contou uma história, que não sei o que, tem que pegar um ônibus. E assim vai no dia a dia, pequenos golpes, que qualquer um de nós é capaz de cair. E tem essas pessoas, por que determinadas pessoas conseguem essa devoção? Né? Como é que elas conseguem convencer tantas pessoas
e transformar tanta gente em cabeça oca, né? E, assim, não ter essa capacidade de se posicionar contra aquilo. E eu fico pensando, e aí lembrando um pouco do que o Ferrari estava trazendo, que essas pessoas, elas vendem uma ideia de que elas vão dar aquilo que aquelas pessoas querem, né? Tem uma situação muito assim interessante, que é aquela história do maníaco do parque, que todo mundo aqui ouviu falar, que era um assassino, serial killer brasileiro, em que ele está passando num dia do Jogo do Brasil. Ele era um homem forte, assim, tinha uma conversa muito convincente. Ele estava no dia do Jogo do Brasil na Copa do Mundo, e passa na parada do ônibus e vê uma moça, sozinha, esperando o ônibus. E ele olha para ela e diz assim: alguém já te convidou para ser modelo? Tu tem muito jeito de modelo, tem um porte, como que ninguém nunca te chamou para ser modelo? E aí começa a situação, vocês imaginam já como é que terminou essa conversa, né? Então, assim, alguma coisa acontece do outro lado, que não é qualquer um que conta uma história e convence, né? Ele conta uma história que convenceu um povo, uma nação, de que ele ia garantir um determinado tipo de vantagem ou benefício, ou um encontro narcísico, né? Eu vou deixar aí para a mesa falar um pouco, só para ouvir mais vocês um pouco. Eu vou voltar para o primeiro lado, sabe? Eu não li esse livro, mas uma coisa assim que tanto o Rafael como o Augustão falou é que no filme a Hannah Arendt cita 2 vezes, ou talvez 3, como no livro Sobre a Banalidade do Mal, mas ela fala muitas vezes sobre a incapacidade de pensar. E eu acho assim que isso é fundamental. Eu acho que o Rafael ajudou muito a pensar essa questão, que eu acho que o filme mostra, que é bastante complexa, a partir da questão de entender mais o totalitarismo, que é bem diferente do outro lado, né, que a Vivian colocou, né, que daí já existe uma perversão, já existe uma intenção, né, e todo o argumento que eu entendi no filme da Hannah Arendt é justamente isso, que o Eichmann era normal porque ele era incapaz de pensar pensamentos. Então, se vocês quiserem até desenvolver mais essa ideia, assim, que eu acho que é bastante instigante para a gente tentar compreender, assim, como é que um homem que é normal, ele não é normal, porque ele não matou, mas ele foi mandado matar e deu as ordens. Quer dizer, acho que toda a revolta, tanto da comunidade judaica como na época, toda foi em função de que as pessoas acho que não conseguiram entender o que o filme tenta mostrar, que era o argumento da Hannah Arendt, que ele era um homem incapaz de pensar pensamentos e que isso justificaria os atos que ele cometeu. Só para... Obrigada. Lá atrás, mais uma pessoa. Boa noite, eu sou historiadora, então trabalho com ditaduras e vim aqui interessada em saber a visão da psicanálise em relação a isso. Uma das coisas importantes que a Hannah Arendt trabalha, e ela bate muito nessa tecla, quando se deram os julgamentos de Nuremberg e outros julgamentos, ficava sempre uma discussão em relação à culpa do que tinha acontecido e a responsabilidade pelo que tinha acontecido na Alemanha. Nós temos hoje julgamentos aqui do lado, na Argentina. Os torturadores, os mandantes das atrocidades que fizeram na Argentina, algumas bem parecidas com o que houve na Alemanha nazista, desde do roubo das crianças até alguns programas parecidos com o Lebensborn. Logo após a guerra se discutia muito isso, e se discute ainda hoje, a questão da culpa e da responsabilidade. O quanto essa culpa ela é coletiva, o quanto ela é individual, e de quem é a responsabilidade. E a Hannah Arendt, não só no Eichmann em Jerusalém, mas em toda a sua obra, bate insistentemente na tecla de que a responsabilidade e a culpa são
sempre individuais. Que qualquer coisa que aconteça fora de mim, não importa, a responsabilidade pelo ato é minha. Então eu queria, como historiador, ouvir um pouquinho da visão dos psicanalistas sobre essa questão. Na questão não só dos regimes totalitários, como dos regimes ditatoriais que nós tivemos nas últimas décadas na América Latina. Aqui no Brasil, por exemplo, onde nós não responsabilizamos absolutamente ninguém por tudo que aconteceu. Muito obrigada. Mais alguém? O Aldo? Eu só queria complementar um pouco o que a Vivian falou, um pouquinho do que o Sara disse. Né? A Vivian enfatizou muito o aspecto, assim, né? O que há com aquela pessoa que ela consegue tudo aquilo com aquela massa. Né? O que me ocorreu é o contrário também, é pensar nos fenômenos grupais, né? E na necessidade do grupo de dependência, de acreditar que um líder pode salvar todo mundo. Eu acho que é um assunto que a gente na psicanálise estuda, mas estuda pouco. Essa questão dos fenômenos grupais e do poder e da força que isso, né, exerce sobre as pessoas. Eu me lembro quando aquele reverendo ali aqui num país aqui da América Latina, uma vez, conseguiu convencer 800 pessoas a se envenenarem, né, um discurso qualquer. Quer dizer, eu não sei se o poder é dele. O poder é dado a ele pelo grupo, é diferente. Acho que não depende só da personalidade. E no sentido da questão do Eichmann ser capaz de pensar e ser normal, não ser normal, tu dissesse, hoje quase a gente pensa em a doença mental em termos de capacidade de pensar, eu tiraria o quase. E eu diria que este é um critério de doença e saúde, hoje em dia, mais do que qualquer outro, a capacidade maior ou menor de pensar no sentido psicanalítico do termo, né? Mas enfim, então se ele não tinha capacidade de pensar, não se pode dizer que ele era normal. Agora, a questão da culpabilidade é complicada, porque a compreensão e o julgamento são duas coisas excludentes. Quem compreende não pode julgar, e quem julga, para poder julgar, não pode compreender. É muito complicado, é uma questão que até hoje eu acho que não está resolvida definitivamente. Obrigado. Agradeço a todas as participações. Agora eu vou passar a palavra para os meus colegas. Pois é, eu vou tentar falar um pouco mais, primeiro como o discurso totalitário na Alemanha pegou, né? Ou seja, como as pessoas aderiram a esse tipo de discurso. Eu tentei falar aqui sobre alguns fatores sociais, embora a Hannah Arendt nunca fale sobre causas na história, porque ela acha que se as causas são definidas, então é quase como um processo necessário, que tem causa, a conclusão segue logicamente dali. Não é bem assim, as coisas são sempre mais complicadas quando a gente tenta entender a história. Mas tinha essa ideia de uma sociedade desagregada e de homens perdidos sem esse sentido de pertencimento a alguma coisa maior. Então, a busca por uma necessidade de redenção, né? Depois tem a facilidade que eu acho que discursos utópicos seduzem as pessoas, né? Então, tanto o discurso nazista como o discurso stalinista, bolchevique, são discursos utópicos porque trabalham com a ideia de uma hipótese futura, mas é uma hipótese necessária, ela vai acontecer de qualquer forma. Então, essa é uma das maiores contradições do totalitarismo, que é esse. Eles estão fazendo o que a história vai fazer de qualquer forma, só que eles estão fazendo através da força, né? É uma incoerência, mas que as pessoas mesmo assim assumem. O projeto totalitário não é um projeto entre tantos, né? Não é como um político que se apresenta e fala, não, essa é a minha proposta, ponto final. Não, o que eu estou fazendo é o que a história faria de qualquer forma. Então aí eu consigo autorizar a violência, né? Depois, no caso da Alemanha, tem a ideia também de um antissemitismo residual lá, né? Ou seja, a vítima não é por acaso. Tem um antissemitismo que era mais modesto, que não chegou ao ponto do extermínio, mas daí tu coloca mais algumas premissas científicas, todo o discurso biológico e tal, e aquilo entra, né? Mas eu acho que essa tentativa de entender o coletivismo e o pertencimento grupal é muito importante pro totalitarismo, essa negação do indivíduo a favor de algo maior, de uma coletividade e tal. Agora sobre essa diferença entre
pensamento e ideologia, eu acho interessante, volta e meia eu penso sobre ela também, porque os marxistas costumam dizer que tudo é ideológico e tal, mas que eles têm um pensamento purificado, livre de ideologia, né? Eu acho que esse é o pensamento para Hannah Arendt não é pensamento, não é que eu vou pensar como eu chego no Moinhos Shopping, né? E tu coloca no aplicativo, ele te dá, não é pensamento também, não é o desdobramento lógico, não é pensamento matemático, mas é justamente com essa capacidade de lidar e de confrontar com perspectivas contrárias. Então, isso também volta até com um tema do que eu estudei, não quero entrar a fundo, mas é a dificuldade, às vezes, até da filosofia de lidar com um conjunto de premissas que contraria o conjunto de premissas que tu assume como... E o problema da tolerância nas sociedades democráticas aqui entraria em outro aspecto, né? E a ideologia não assume exceção porque ela postula, né? Eu imagino assim que tem uma loja de um comerciante judeu numa cidade alemã, em Dresden, sei lá, passando e passa um sujeito que é liberal e tal, e vai ver, aqui tem uma loja, e isso é um exemplo de que num país liberal até uma pessoa que pertence a uma minoria étnica pode prosperar e tem uma loja, olha que legal, e emprega outras pessoas e tal. Para alguém que está doutrinado pela ideologia, no caso totalitária, ele vai dizer, não, isso aqui é uma prova de que o judaísmo internacional está corrompendo a economia e a cultura alemã. Tudo é explicado isso, né? Nos boicotes de 33, antes até da sociedade ficar totalitária, os nazistas propuseram um boicote aos pequenos comerciantes, aos grandes comerciantes, aliviaram um pouco os grandes comerciantes, e no momento que eles propuseram o boicote, a comunidade judaica internacional reagiu e começou nos Estados Unidos, vamos fazer pressionar, o governo americano não reage. E os nazistas começaram a usar a reação como uma prova de que o judaísmo internacional estava em guerra contra eles. Então tem uma inversão e uma perversão na maneira de pensar no totalitarismo que é muito forte. Eu acho que aí começa a distinguir uma pessoa que pensa, ela se angustia em algum momento porque ela vê, enfim, premissas contrárias e às vezes refuta as ideias que ela assume como ideias normais. Isso é natural, esse processo de pensamento, e que não existe no que ela nem chama de pensamento ideológico, mas na ideologia que assume essa ideia, essa crença inflexível. Bom, uma feliz coincidência, né? Esta peça aqui, Marxismo, Ideologia e Rock and Roll, montagem do Luciano Labarce, que está em nova mini temporada, ela fala exatamente sobre isso. Tom Stoppard. É um autor, é um grande dramaturgo inglês, né? É uma adaptação de uma peça chamada Rock and Roll, do Tom Stoppard, do Luciano Labarce. Mas ela fala exatamente sobre isso que nós estamos conversando aqui, sobre a diferença de um pensamento ideologizado e um pensamento mais rock and roll, né? Bom, só alguns comentários assim sobre, enfim, agradecendo as participações da plateia, assim, muito boas, e conversa muito interessante, assim, permite que a gente possa ir avançando. Então, só eu gostaria assim de responder dois ou três pontos, assim. Primeiro, que um conceito psicanalítico, né, de pensar pensamentos, que eu acho que talvez não seja, o Rafael deu uma explicação para nós, né? Realmente, assim, o conceito psicanalítico de pensar ou não pensar é pensar aquelas reações mais radicais do ser humano, né? As suas emoções, as suas percepções, inclusive percepções interoceptivas, enfim, e poder dar uma figurabilidade mental, passando pelo processo da simbolização. Então, realmente, as pessoas como Eichmann, claro que pensavam, né? Só que pensavam de forma ideologizada, né? De forma burocratizada, enxergando o ser humano não como um ser humano, e sim como alguma outra coisa. Bom, teve uma frase que me chamou a atenção, assim, que o Rafael disse, que eu acho que talvez, de certa forma, resuma um pouco isso, né, que é perder o eu em nome de uma causa maior. Então, acho que a gente não pode pensar assim digamos, no regime totalitário, na lógica totalitária, no sujeito, no objeto, ou seja, no povo ou no tirano, e sim como algo que
está ali e cá e aqui. E aqui é difícil realmente saber-se aonde começa. Agora, que existe uma necessidade, nós estamos falando de necessidade, por isso, o perder o eu em nome de uma causa maior, né? Isso não há a menor dúvida. E como é que esses tiranos conseguem ter esse poder? Bom, poderíamos ficar muito tempo conversando. Agora, tentando responder a pergunta da historiadora, que não é bem, não vai ser possível uma resposta, né? Porque acho que o Aldo já tocou nisso, assim, né? Que quem entende não vai poder julgar. E isso a Hannah Arendt, que assim, ela se preocupa nesse livro, assim, né? Em descrever tecnicamente o processo, o julgamento, enfim, estabelecendo uma certa distância, bem, e sem se preocupar efetivamente em dar compreensões como a gente poderia, por exemplo, numa abordagem mais psicanalítica. Né? Numa abordagem psicanalítica, a gente poderia pensar que no fenômeno grupal, realmente a consciência se dissolve. A consciência, ou pelo menos ela fica abrandada. Né? A consciência civilizatória, que, digamos, que a duras penas o ser humano vem mantendo, e um exemplo disso é exatamente o Holocausto, né? Porque a Alemanha era, antes da Primeira Grande Guerra, era a nação, digamos, guardiã, junto com a França, enfim, né, enfim, mas a guardiã da civilização. E foi ali que acontece o Holocausto. Por quê? Porque há uma dissolução da consciência civilizatória. Falar em culpa e responsabilidades neste fenômeno é complicado, né? Por isso é que acho que a Hannah Arendt se preocupa assim, bom, nós vamos deixar assim essa difícil tarefa do julgamento para os juízes. E ela, como, vamos dizer, como uma filósofa, como uma pensadora, ela está fazendo uma série de conclusões e por isso que ela chega vamos dizer, em alguns conceitos muito importantes que, mesmo que apareçam assim pinceladamente, né, como a banalidade do mal, eles abrem uma highway, enfim, uma estrada assim para que outros pensadores, inclusive psicanalistas, enfim, e de outras disciplinas pudessem compreender melhor o mal. O assunto é polêmico, mas eu fiquei pensando um pouco sobre a questão levantada pela nossa historiadora, e eu acho que é um assunto para a gente pensar, né? O que aconteceu no nosso país quando se instala uma ditadura, quando muitos de nós aqui, eu fui uma delas, somos perseguidos porque a gente queria ler livros que eram proibidos, porque a gente falava coisas que eram proibidas, não tínhamos cometido nenhum crime, mas a sensação é que éramos todos... éramos criminosos, né? Porque a gente queria pensar coisas diferentes do que o regime propunha. Tem uma frase da Hannah Arendt aqui que ela diz o seguinte, que o totalitarismo surge parcialmente porque o livre pensar e o falar são negados. E devido a isso, o bom senso perde o seu gancho com a realidade. Eu achei interessante, tem que ler mais, né? Mas ela descreve um certo afastamento da realidade das pessoas. É como se, porque na época da ditadura, grande parte da população não queria saber o que estava acontecendo. Ficava olhando televisão, noticiários, não sei o quê. Hein? Copa do Mundo, né? E então parece assim que os regimes totalitários estimulam de uma certa forma a essa forma de não pensar e de não se conectar com a realidade. E isto parece que faz com que, claro que eu acho que isto surge em momentos críticos. Alguma coisa está acontecendo na sociedade, alguma crise econômica em geral está acontecendo e algum regime se propõe a ser o salvador da pátria. E as pessoas aderem, né, com essa fantasia de que vai vir um salvador que vai, então, nos redimir e vai encontrar solução para todos, né? Mas só que isso implica a exclusão de uma parte da sociedade.
Enfim, eu não sei bem qual é a resposta para tudo isso, né? Mas eu acho que é importante a gente desenvolver pesquisas, estudos e buscar entender essas questões para que estas coisas possam ser compreendidas e não repetidas. Não sei se quer falar alguma coisa. Estou satisfeito já. Eu acho assim, eu tenho sempre uma cautela que a Hannah Arendt tinha muito, que ela tenta resguardar o ineditismo do totalitarismo, né? Que ela dizia que isso, ela até falava em quebra com a tradição, né? Porque o totalitarismo não podia ser explicado só através do cálculo político e da vontade política pela manutenção do poder, né? Então, ela fazia uma diferença, dizer que a ditadura, eu acho que se aplica bem para a tentativa de explicar a ditadura brasileira. A ditadura quando o ditador fecha o espaço político, né? Daí não tem mais discussão política, não tem mais oposição, não tem mais troca no poder. A discussão pública se resume a trivialidades, mas nada de conteúdo político. E isso é uma degeneração da política, como ela diz, mas ainda está longe do totalitarismo. Porque o totalitarismo, enfim, chegou ao extremo de que não apenas imobiliza a política, como imobiliza todo o resto, né? Imobiliza a economia, imobiliza as associações profissionais, imobiliza a família, imobiliza o indivíduo por dentro, né? O indivíduo, o súdito totalitário, ele não resiste ao ditador, ele não pensa, vou ficar em casa, ou vou fugir, não, ele se deixa mesmo levar com aquilo e adere, né? Então, acho que essa discussão é bastante importante porque a Hannah Arendt fala, né, que o modo mais importante de julgar a política atual é pensar, isso aqui nos leva para um modelo totalitário ou não? E eu penso bastante nisso, porque eu acho que o totalitarismo do modo que como aconteceu na Rússia, na Alemanha, não tem como voltar a acontecer, de confinar as pessoas e tal. Mas tem elementos que estão à disposição, no Eichmann em Jerusalém, origens do totalitarismo, muito que a gente discutiu aqui, que contribuem para degenerar o que é a política e como a política saudável se faz. Acho que no Brasil tem vários exemplos, eu não quero entrar nisso, né? Mas a Hannah Arendt também coloca alguma coisa interessante que eu acho que tu escrevesse, não sei se foi tu que escrevesse num caderno da Zero Hora, que nem assim, em termos da guerra, não era alguma coisa que fosse útil. Não era um instrumento útil para a guerra e era até caro manter campos de concentração, transporte de prisioneiros. Por que não usava os prisioneiros para trabalhar, para produzir coisas? Não, o transporte era para... A eliminação era o objetivo, porque esta era a ideologia imposta. Inclusive, em termos econômicos, isso não era algo útil para ele, para a guerra, né? Para o sistema, mas isso interessava ao sistema porque fazia parte da ideologia e parece que isso é que mantinha o povo alemão unido nessa ideia. Mas esses campos de extermínio não eram escondidos? O povo alemão sabia? Pelo que eu ouvi. Sabia. Porque, não, só um pouquinho, o que eu estou dizendo, acho que vai... Desculpa, né? Mas eu acho que não fecha porque tudo que o cara está dizendo. Então, qual é que é, afinal? Não sabia, tem pesquisas de opinião pública que mostravam que a maioria da população da Alemanha apoiava mas sabiam da existência. Sabiam da existência, até sabiam da existência. Tem um artigo no New York Times que saiu no ano passado que mostra que a quantidade, eu não vou lembrar em números agora, a quantidade na época se imaginava que entre campos de trabalho, campos de extermínio, campos de concentração, se imaginava na época que tinha, sei lá, 1000 campos ou 500 campos. Daí eles falavam muito, não, mas a população não sabe. Tem uma pesquisa atual que revelou que o número de campos era 10, 15 vezes maior. Tinha 8.000 campos do lado de grandes cidades e a conclusão dos pesquisadores chega a ser óbvia, né? Que não tinha como viver sem esbarrar num campo desse. Até porque, né, o projeto mesmo, a solução final começa em 41, mas desde 33 já tem movimentos de restrição da liberdade, desses inimigos objetivos, né, chegando até o... O Ferrari quer falar e depois a nossa historiadora. Bem rapidamente, assim, porque eu acho que é exatamente sobre essa questão, sabiam ou não sabiam? Do ponto de vista até, digamos, factual,
Bem, há uma pesquisa de opinião, sabiam. Mas é que a psicanálise tem uma palavrinha que é desmentida da realidade e que está em paralelo, então, no mecanismo perverso, na estrutura perversa. Essa é uma descrição do Freud, de 38, não é a perversão, é a estrutura perversa. Há uma cisão do ego, parte aceita o princípio da realidade e parte desmente, que é mais que negar. Então, isso acontece no indivíduo de forma, vamos dizer, universal, não só na perversão, e acontece também na sociedade. Então, é complexa a resposta dessa pergunta, porque sabiam e não sabiam. Só para esclarecer em relação aos campos, ao fim e ao cabo eles eram todos campos de extermínio. Alguns, as pessoas chegavam e eram imediatamente exterminadas. Para outros, elas eram levadas e nesse triste papel, todas as grandes empresas alemãs se beneficiaram, Faber-Castell, Philips, Volkswagen, a IBM fazia todo o controle, quem entrava, quem saía dos campos, eram levadas até que a sua força de trabalho e a sua força vital fosse esgotada. Então morriam de exaustão e inanição. Eu acho que é importante a gente pontuar bem isso. O objetivo final era o extermínio, mas inclusive com um grande lucro. Por quê? Porque era uma mão de obra que não era paga e sequer era alimentada. Ajudar um pouquinho, eu acho que nesse sentido, estou aprendendo sobre a psicanálise trabalha exatamente no sentido da pessoa se responsabilizar por ela mesma. Então, assim, isso não tiraria a responsabilidade, né, do que estava acontecendo. Né? Quer dizer, nós sempre trabalhamos no sentido que a pessoa viva e entenda as suas verdades pessoais e grupais, né? A psicanálise foi abolida na Alemanha de Hitler, porque dizia que isso era uma ideia que era criada por judeus e era o cosmopolitismo judaico que ia tomar conta do mundo e que isso não prestava. Né? Mas eu acho... psicanálise com a sociedade sempre... Mas eu acho que isso também está dito no livro da Hannah Arendt, que eu acho que a historiadora falou, realmente, que ela diz assim, quando todo mundo é culpado, ninguém é culpado. Então ela acha que tem que se individualizar, que tem que assumir a responsabilidade, que cada um tem que ser, né, pensar sobre o que fez e assumir a sua responsabilidade. Acho que eu concordo com o que foi dito. Agora, mas ele daria um outro encontro, né? Porque uma coisa com a qual eu fiquei curioso é que a Hannah Arendt também tinha um pouco de birra com a psicanálise, uma interpretação da psicanálise, né? Um modo de entender a psicanálise que ela chegava a dizer, a psicanálise que faz o indivíduo se conformar com o contexto e se adequar ao deserto, ao invés de tentar mudar as condições do deserto, né? E isso tinha a ver com por isso que várias coisas são colocadas, eu fico, como é que é exatamente, porque ela é uma pensadora muito idiosincrática, né? Difícil de aprender, ela não expõe teses fáceis, ela não abre um livro dizendo, eu vou provar isso e aquilo, ela vai sondando o objeto e tal, e vai chegando às vezes em conclusões difíceis de serem aprendidas. Mas o que eu acho que um ponto que ela ressaltava muito e tem a ver com essa leitura do Eichmann, né, que às vezes se tenta fazer uma leitura muito psicológica do Eichmann, dizer esse tipo de coisa, que a natureza humana pode levar em geral a esse tipo de ação. Ela se recusava a entrar tão fundo no interior do indivíduo para dizer, não, politicamente, eu sou uma pensadora política, politicamente o que interessa, o que fez, o que não fez. E por isso que nessas explicações estão muito em voga hoje, né? A sociologia e tudo mais, que a gente tenta explicar tudo pelo contexto, pelas circunstâncias, pelo espírito do tempo e tal. Ela tinha pavor desse tipo de explicação, porque ela falava, mesmo nas condições mais difíceis e tal, ela sabia que o totalitarismo era feito para anular a capacidade de resistência individual. Ela falava, mas mesmo assim, por isso que eu tentei citar esses exemplos, mesmo assim,
assim tem que tentar resistir, se comportar como indivíduo, mesmo que as nossas crenças contrariem as crenças que são compartilhadas pela comunidade. Só para terminar, então, pelo menos é o meu comentário, né? Ela conseguiu fazer isso, né? Mas a que custo pessoal, né? Então, ela foi uma pessoa muito corajosa, além de, enfim, uma pensadora em comum. Mas esta é a mensagem dela, né? Enfim, que não vamos desistir de nos manter pensando mesmo quando estamos no meio do deserto, né, como tu falaste. E eu acho que longe de nós propor uma psicanálise que propõe acomodação. Longe de nós. Eu acho que a psicanálise tenta desacomodar. E por isso ela não está muito na moda atualmente, né? Até porque a moda hoje são coisas mais superficiais e mais externas, né? Então o mundo interno desacomoda, porque a gente tem que encarar no nosso mundo interno uma série de sentimentos, de emoções, de pensamentos que não são muito agradáveis, né? Mas a gente tem que se defrontar com isso, assumir essa responsabilidade que é muito difícil. Né? Mas eu acho, né, eu gostaria de poder continuar falando sobre Hannah Arendt, estudando, porque eu acho que o filme mostra um pouco isso. Ela era uma mulher além do seu tempo. As ideias que ela trouxe não puderam ser compreendidas na época em que ela trouxe, que era 1962, 63, e só bem mais recentemente está se resgatando, porque até então ela era meio que maldita pela esquerda, maldita pela direita, maldita pelos judeus, malditas pelos nazistas. Ela não encontrava, né, um nicho que a recebesse, apesar dela ter ido para a América, onde ela realmente conseguiu viver e recebeu, eu acho que a cidadania americana depois de muitos anos. Ela ficou durante muitos anos sem ter cidadania, né, porque ela era uma fugitiva da guerra. Sim, ela era uma pessoa sem cidadania. Ela descreve isso também, as dificuldades, o que é ser uma pessoa que não tem cidadania. E como é difícil isso para ela e para todos que vivem essa condição. Mas, enfim, são 15 para as 9, 10 para as 9, nós estamos passando o horário. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos. Eu acho que hoje é uma noite em que a gente pôde pensar e discutir, e isso instiga que a gente continue querendo voltar aqui, conversar com vocês, e que vocês tenham liberdade de conversar conosco, nos procurar. Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre está aberta, tem site, tem todas essas coisas modernas para quem quiser entrar em contato. E espero que em 2014 a gente possa voltar aqui, contar com todos vocês, agradecendo ao Ferrari, agradecendo ao Rafael, que estudaram o tema e trouxeram essas ideias tão boas. Muito obrigada.